Excelentíssimo senhor vereador Marcelo de Moliner, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erechim, excelentíssimo senhor Valdemar Arthur Locke, neste ato representando o senhor prefeito municipal, excelentíssimo senhor professor Luiz Mário Silveira Spinelli, magnífico reitor da URI, ilustríssimo senhor professor Paulo José Esponquiado, diretor da URI Campus Erechim, ilustríssimo senhor capitão Maurício Paraboni Detoni, neste ato representando o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, ilustríssimo senhor doutor Narcima Antônio Maldaner, neste ato representando o presidente da OAB, subseção de Erechim, ilustríssimo senhor Cleimar da Rosa, digníssimo coordenador regional de saúde. Cumprimento também, com a sua permissão, senhor presidente, nesse momento, os professores da Escola Estadual José Bonifácio, professora Solange, professora Paula, professora Suzane, e também os alunos da turma 1A, 1B, 1C e 1D. É um prazer, é um privilégio receber vocês aqui na Casa do Povo. Da mesma forma, uma saudação carinhosa, especial aos meus companheiros trabalhistas, companheiros que integram o PDT, Abraão Martins, Lídia Arpini, César Arpini, Idílio Calvila, vereador, ex-vereador da Barra do Rio Azul, pai do nosso prefeito da Barra do Rio Azul, a sua esposa Lorena, dona Inês Gevinski, meu amigo Antenor Savoldi, senhor Cacildo Rodrigues, professor Ernesto Cassol, a imprensa também que se faz presente aqui nesse momento, as demais pessoas que compõem a comunidade de Erechim, meus colegas, vereadores. Para nós é um momento muito importante o que vivenciamos na noite de hoje, e é com muita honra que ocupo esta tribuna nesse momento, para, em nome da Câmara de Vereadores de Erechim, prestar justa homenagem aos 50 anos da campanha da legalidade. Um dos movimentos mais importantes da política brasileira. O ano de 1961 marcou profundamente a história de nosso país. Em agosto daquele ano, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, setores da sociedade tentaram rasgar a Constituição e impedir a posse do presidente João Goulart, que havia sido eleito pelo voto direto da população. Num gesto patriótico de grande coragem cívica e pessoal, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, mobilizou o povo brasileiro em defesa da Constituição. Este episódio ficou conhecido como a Campanha da Legalidade, um movimento que levantou todo o país contra as forças mais reacionárias que desejavam impedir que o país cumprisse o seu destino de nação livre e democrática. Através da legalidade, iniciada em solo gaúcho, sob a liderança do então governador Leonel Brizola, foram garantidos os princípios constitucionais e a posse do vice-presidente João Goulart. A legalidade foi um movimento de resistência a um possível golpe que visava descaracterizar a Constituição Federal, consequentemente a vontade do povo brasileiro. Para compreender a legalidade, este movimento, vamos retroceder ao dia 25 de agosto de 1961. Foi neste dia, dia do soldado por coincidência, que o presidente Jânio Quadros consumou a sua renúncia. Era uma sexta-feira. O vice-presidente, então, João Goulart, estava em viagem, encontrava-se na China, juntamente quando o fato da renúncia ocorreu. Cabia-lhe, constitucionalmente, assumir a presidência, quando então os ministros militares
a revelia da lei e da nação impuseram o veto. Negavam os direitos do vice-presidente escolhido nas urnas, descumprindo a lei maior, a Constituição Federal, e mais, planejavam sua prisão assim que retornassem ao país. As possibilidades de resistência eram mínimas. A confiança da cúpula do golpe era tamanha que não tomaram medidas preventivas incabíveis, como a censura à imprensa. Essas medidas só ocorreram quando já se pronunciavam as primeiras resistências, que vieram num crescente tão rápido, capaz de em poucos dias deter o dispositivo golpista. A notícia da renúncia chegou a Porto Alegre na mesma manhã, por coincidência durante cerimônia militar que o governador Leonel Brizola assistia. Através do telefone, Brizola buscava maiores informações sobre o ocorrido. O dia termina com milhares de pessoas à frente do Palácio do Governo Estadual. Surgiram então as primeiras manifestações. Alguns protestavam contra o golpe, outros em favor de Jânio Quadros, pois não entendiam a sua renúncia. E a maioria se manifestava em favor da legalidade que se cumprisse de fato a Constituição brasileira. O dia 26 de agosto amanhece com o país em estado de sítio e com o clima de golpe já consolidado. Às 3 horas da madrugada do dia 27 de agosto, nos porões do Palácio Piratini, Leonel Brizola, na condição de governador do estado do Rio Grande do Sul, fala através das emissoras de rádio que a renúncia de Jango é irreversível, mas que era preciso defender a legalidade e garantir a posse de João Goulart. Iniciava ali um movimento que iria extrapolar as fronteiras do estado e conquistar adeptos civis e militares em todo o Brasil. Em nome do povo gaúcho, Brizola assegurou não aceitar o golpe e anunciou que o Rio Grande do Sul não assistiria passivamente qualquer atentado às liberdades públicas e à ordem constitucional. O governador ainda pediu que cada um tomasse medidas contra o golpe e encerrou dizendo que iria mobilizar o povo para defender a ordem legal e a Constituição, a honra e a dignidade do povo brasileiro. Na mesma manhã, as rádios gaúchas e Farroupilha foram lacradas por ordem federal, em retaliação à transmissão do pronunciamento. Em seguida, o governo gaúcho requisitou a Rádio Guaíba e às 14 horas e 23 minutos do mesmo dia decretou que aquela emissora seria a rádio oficial que iria transmitir os comunicados do governo. Nascia então a Rede da Legalidade, que durante 24 horas por dia transmitia informações que eram retransmitidas por mais de 104 emissoras do interior gaúcho e demais regiões do Brasil. A estratégia de comunicação teria sido o principal ingrediente da mobilização popular, que conseguiria evitar o golpe e garantir a posse de João Goulart como presidente, de fato, do nosso Brasil. Mesmo havendo o Congresso Nacional aprovado arbitrariamente a mudança do regime político para o parlamentarismo. Desta maneira, os conservadores buscavam limitar significativamente as ações do Poder Executivo e, consequentemente, diminuir os poderes dados a Jango como presidente. Mas, para nós, entendermos de fato os motivos da legalidade e a importância que ele teve na manutenção da democracia, quero convidar todos os senhores e senhoras, neste momento, para assistir um vídeo que irá detalhar todos os passos desse importante movimento político que viveu o nosso país. Talvez as nossas palavras, o nosso pronunciamento, não atinja as peculiaridades que são importantes desse movimento, os detalhes que são importantes para que as pessoas tenham entendimento da grandiosidade desse fato. Esse vídeo tem aproximadamente 14 minutos de duração. E eu convido então todos a assistirem. Vamos a ele.
Agosto de 1961. O mundo vivia a Guerra Fria. Explodir bombas atômicas era o meio de Estados Unidos e União Soviética mostrarem um ao outro sua força. Em Berlim, a crise que levaria à construção do muro crescia, com a ameaça de um confronto armado. Na América Latina, Fidel Castro e Che Guevara, os heróis da Revolução Cubana, despertavam paixão e ódio. Cuba, 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 andou na contramão, vai descansar no paredão. Cuba, 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 andou na contramão, vai descansar no paredão. Na jovem Brasília de J.K. Niemeyer, o presidente agora era Jânio Quadros, que se elegera com o apoio da direita. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, e o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Surpreendendo a todos, Jânio começa a praticar uma política externa independente. Documentos da CIA naquele período revelam que os Estados Unidos acreditavam que Jânio, com a sua pretensão de alcançar um acordo entre americanos e cubanos, era, segundo eles, um apologista de Fidel e da Revolução. As pressões norte-americanas crescem. Na reunião da OEA em Punta del Este, o Brasil, que combatia a decisão de decretar o bloqueio a Cuba, troca de posição e abstém-se. Na delegação brasileira, o jovem governador gaúcho Leonel Brizola não aceita o recuo e retorna ao Brasil. Somos contrários a qualquer ideia de intervenção em Cuba. No dia 18 de agosto, Jânio condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, desencadeando forte reação da direita. Lacerda vai à TV e acusa Jânio de estar preparando um golpe. O governo praticava uma política exterior cor-de-rosa, da chamada linha do mais para lá do que para cá. Disse-me então o ministro da Justiça que já havia sondado 2 ministros militares e que restava um terceiro, e pediu-me que o sondasse. Na manhã seguinte, na saída do desfile do Dia do Soldado, Jânio toma a decisão que marcaria a história brasileira. Atenção, atenção! A posse do vice-presidente João Goulart, então o mais destacado seguidor de Getúlio Vargas e presidente nacional do PTB, detona uma grave crise militar. Liderados pelo marechal Odílio Denis, o trio de ministros militares decide impedir o cumprimento da Constituição e conspira para vetar a posse de Jango. Por todo o país surgem reações. O ex-presidente Juscelino Kubitschek critica o ministro. O marechal Henrique Lott, vencido por Jânio nas eleições, lança um manifesto em defesa da legalidade. Leonel Brizola primeiro adota uma posição cautelosa, por imaginar que Jânio havia sido deposto, e tenta inutilmente contato com o ex-presidente. Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande, se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões. Brizola logo pressente que será preciso resistir com outras armas, além dos protestos, e ordena que a Brigada Militar Gaúcha tome posições para defender o Palácio Piratini. Com sacos de areia e coragem, Porto Alegre começa a preparar-se para resistir ao ataque dos golpistas. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade. O terceiro exército, sediado na capital gaúcha, vacila. E por ordem de Brasília,
fecha as rádios que transmitiam o manifesto de Lott. Brizola, percebendo que a resistência será silenciada, assume o controle da Rádio Guaíba, a única das emissoras que continuava no ar. A brigada toma posições para defender os transmissores, enquanto os microfones são levados para os porões do Palácio Piratini. É o início da cadeia da legalidade. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. Os momentos vão se tornando dramáticos. Uma coluna de tanques desce em direção ao Palácio Barricado. Radioamadores interceptam mensagens militares falando em bombardear Porto Alegre. Na base aérea de Canoas, os jatos Meteor são preparados, enquanto junto ao Guaíba, no telhado do palácio e nas torres inacabadas da Catedral Metropolitana, a brigada militar se prepara para enfrentá-los com armas leves e antiquadas. O escritor Oswaldo França Júnior, na época piloto de um dos jatos, recordou numa entrevista: a gente ia pulverizar o palácio. Ou seja, o armamento que vinha era para pulverizar o palácio mesmo. Colocar umas bombas, foguetes nos aviões, né? E ficamos esperando chegar a hora do dia amanhecer. A gente sabia que ia matar muita gente, porque é lógico, você para atacar um palácio, muitas bombas, muitos foguetes caem na periferia. Então muitas pessoas iam ser atingidas. O Brizola estava lá com a família, estava cercado de gente, estava muito armado, mas não adiantava o ataque do nosso avião, não adiantava. Podia ser que um ou outro avião caísse, mas isso não ia impedir o ataque e a destruição do palácio. Esse movimento de apoio, que é formado principalmente do sargento, fez o seguinte: eles fizeram uma atitude muito inteligente, eles impediram a decolagem dos aviões. Como que impediram? Eles esvaziaram os pneus dos aviões. Ou seja, então os aviões ficaram impedidos de decolar na hora do ataque. Machado Lopes, comandante do 3º Exército, se vê diante de um impasse. O general Oromar Osório, comandante da 1ª Divisão de Tanques, já partira para o norte, disposto a enfrentar o golpe. Peri Bevilacqua, comandante de Santa Maria, ameaçava fazer o mesmo. Machado Lopes, isolado, então resolve ir a Brizola. Brizola ignora se o general vem apoiar a legalidade ou dar-lhe um ultimato. E prepara-se para um gesto desesperado. Aqui resistiremos até o fim. Podem atirar. Que decolem os jatos. Que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra este povo. Estaremos aqui para morrer. Em resposta ao chamamento do governador, uma multidão vai se formar diante do Piratini. Ele deixa os microfones para reunir-se com o general, disposto a prendê-lo se recebesse um ultimato. Mas Machado Lopes veio trazer a adesão dos militares. Em pouco tempo, as armas potentes do exército mostram que o jogo virou. Canhões antiaéreos substituem as metralhadoras portáteis. Já não será fácil atacar. O 3º Exército anuncia que não mais cumprirá as ordens dos golpistas. Agora, o confronto não será mais contra o povo desarmado. Brizola pede a Jango que apresse seu regresso, que vem sendo feito com inúmeras escalas. A população civil alista-se. Voluntários recebem armas e os gaúchos piochados treinam para o combate. Mas a legalidade está sendo traída. Na madrugada de sexta-feira, uma semana após a renúncia, o Congresso vota às pressas uma emenda parlamentarista, retirando os poderes da presidência. Tancredo Neves, líder do PSD, vai encontrar-se com Jango em Montevidéu e pressiona o presidente a aceitar o golpe parlamentar, sob o argumento de que, do contrário, correria sangue. Jango, um homem pacífico, abate-se com o quadro que Tancredo descreve. Naquela noite chega a Porto Alegre, saudado por Brizola e pelo povo, mas, estranhamente, chega calado. Depois de saudar a multidão,
Jango revela a Brizola que havia aceito o parlamentarismo. O governador argumenta que o dispositivo golpista havia ruído e que agora as tropas legalistas tinham força para subir o país, apoiadas pelo povo, garantindo o cumprimento da Constituição que o Congresso violara. Inutilmente, Jango não iria defender o poder à custa de um confronto. Algumas escaramuças ainda ocorreriam. O porta-aviões Minas Gerais e outros navios de guerra são deslocados para o sul. E o Terceiro Exército e a Brigada tomam posições para repelir um desembarque. Não havia mais, porém, condições políticas para o golpe militar. Um número cada vez maior de quartéis recusava-se a obedecer aos golpistas. O último gesto desesperado dos golpistas é abortado quando fracassa a Operação Mosquito, que pretendia abater o avião que conduziria o presidente a Brasília. Jango começa a serenar os ânimos e apelar para a união. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. No dia 7 de setembro, sem os poderes que entregara Tancredo, seu primeiro-ministro, Jango sobe a rampa do Palácio do Planalto. A 2.000 quilômetros dali, o cansado guerreiro que enfrentara a força para defender a lei era homenageado pelo exército na única solenidade militar daquele dia. Cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Decidimos não abrir mão da nossa autonomia e procuramos lá não apenas resguardar as liberdades públicas e individuais, garanti-las sem permitir que alguém atentasse contra elas, como também resolvemos nos opor ativamente contra a tentativa de alguns grupos militares e alguns setores das velhas oligarquias políticas brasileiras procuravam cometer contra a ordem jurídica, contra as liberdades e contra a ordem constitucional em nosso país. Neste país sem heróis, milhões de brasileiros ali e pelos 40 anos que se seguiram já tinham seu comandante. Ando a galope do vento, cruzando o pampa enorme, sou a coxilha que dorme no descampado, sou o mugir triste do gado, indo ao rumo das aguadas, sou noites enluaradas deste meu chão colorado, saí das entranhas da terra, sou um pouco de areia e rama, ouço uma voz que me chama, quase em silêncio profundo, sou um velho sonho oriundo dos tempos da mocidade, sou lasca de uma saudade que vem lá do fim do mundo. Diante do que assistimos e ouvimos, certamente podemos afirmar que a legalidade foi certamente o mais popular de todos os movimentos criados em solo gaúcho. O jornalista Juremir Machado da Silva escreveu o livro Vozes da Legalidade, baseado em amplo trabalho de pesquisa em arquivos históricos, bibliotecas e também através de entrevistas, e afirma que, pelo que foi a legalidade, Brizola poderia ser considerado o maior herói gaúcho da história brasileira. Afirma o jornalista: Brizola mostrou coragem e idealismo. Ele e Jango, que de fraco nada tinha, tendo sido mais tarde derrubado pelos seus acertos,
e não por suas falhas, cometeram um grande erro, diz Juremir: querer acelerar as reformas de um país ainda cruelmente desigual, numa época em que o conservadorismo civil não se constrangia em buscar a tutela fardada. Eu quero aqui rapidamente abrir um parênteses para que principalmente os alunos mais jovens que não viveram esta época, eu não vivi também, aprendi com a história, mas muitos daqui viveram aquele momento. E dizer que quando do movimento da legalidade, Brizola conseguiu impedir que o presidente João Goulart assumisse de fato, impedindo o golpe militar, o golpe. Mas, se nós nos determos no momento da história, implantaram o parlamentarismo, tiraram todos os poderes do presidente da República. O presidente assumiu, João Goulart, mas não tinha poder de decisão. Através do parlamentarismo, quem ia mandar era o primeiro-ministro. Isso não foi muito longe. Brizola, já em 1962, deputado federal, através de um movimento, uma frente parlamentar nacionalista, através de um plebiscito de 11 milhões e meio de votantes, 9 milhões derrubaram o parlamentarismo, implantaram o presidencialismo e o poder volta para o presidente da República, também dentro desse momento da história. E as próprias forças vivas, o povo, suplicava por isso. Dali em diante, a própria nação e a história nos mostra que o grande problema, talvez nós vivenciamos ainda hoje, e dizem que foi erro, e eu não entendo dessa maneira, foi tentar acelerar as reformas. Reforma agrária, reforma urbana, reforma estudantil, reforma financeira e tantas outras que queriam ser feitas por Jango e Brizola. Nesse momento, levantaram que Brizola queria fechar o Congresso. Aí deu o grande motivo para o golpe militar de 64, e essa história já é uma outra história que nós vamos contar, talvez se tivermos a oportunidade num outro momento, que foi o golpe de 64, onde derrubaram o regime que nós vivíamos. Mas se nós puxarmos para os dias de hoje, meu caro Luiz Mário, as ditas reformas tão necessárias para o nosso país, passaram-se 50 anos e não foram consolidadas. Hoje nós falamos já em reforma política, tão necessária para implementarmos no dia de hoje, aonde nós buscamos, e isso é uma opinião pessoal, através da reforma, alguns dados, alguns quesitos, como a reforma, a implementação do voto distrital para termos legitimamente representantes de cada região. No meu entendimento, o fim da reeleição que amarra os executivos, teríamos que dar 6 anos e não 2 mandatos de 4, somado 8, engessa no primeiro ano. A reforma tributária, consequentemente, o pacto federativo. Para vocês, alunos, hoje 64% de tudo que é arrecadado no país vai para a União, 20 e poucos por cento para o município, para o Estado, e de 14% a 16% para os municípios. Temos que inverter isso, porque nós vivemos no município e o pacto federativo diz isso. Saúde, educação, segurança, saneamento, temos que gerir dentro do município. Leonel Brizola, João Goulart, Getúlio Vargas, cada um a seu jeito, contaram mais para a brasilidade do que todos os seus antecessores. E é por este motivo que esta casa se reúne hoje para celebrar os 50 anos da legalidade. Temos o dever de trazer para o presente, especialmente aos mais jovens, tudo aquilo que aconteceu
nos 12 dias entre 27 de agosto e 7 de setembro de 1961. Os tempos são outros, mas a semente plantada naquele período germinou e precisa continuar dando frutos. O episódio da legalidade, assim como a Revolução de 1930, mostra um Rio Grande do Sul disposto a lutar para melhorar a qualidade de vida do seu povo, assim como de todos os brasileiros. Diferente daqueles tempos, não precisamos empunhar metralhadoras e fuzis para fazer valer a nossa vontade. Precisamos apenas lutar pelos nossos direitos através dos poderes e dos órgãos constituídos. Nossa força está unificada na busca incessante pela criação de políticas públicas capazes de gerar o desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade. É mais do que isso. Um país tão rico economicamente, um país com uma grande extensão de terra para a produção, precisa urgentemente, sim, acelerar e promover a igualdade de oportunidade. Que todos tenham igualdade no acesso à educação, no mercado de trabalho, acesso de igualdade à moradia e tantos outros que podíamos citar aqui no momento. É difícil viver um momento de desigualdade, de pessoas humildes, que nós acompanhamos a todo momento aqui na Câmara de Vereadores e os senhores acompanham pela imprensa. Nós querer que uma pessoa que vive humildemente, que não teve a oportunidade de estudar, que não teve a oportunidade de se qualificar para ir para o mercado de trabalho, que viu, desgraçadamente, a sua família ser destruída, o pai batendo na mãe, o pai drogado, o filho tendo que ir para a rua, e hoje nós vimos essas mesmas pessoas nas páginas policiais, e aí nós queremos, a sociedade quer que esta pessoa seja no futuro uma gente decente, gente boa. E isso é a falta de igualdades de oportunidades. Apoiamos e incentivamos as boas práticas na educação, saúde e segurança pública. Somos um Estado civilizado e politizado, cujas façanhas servem de modelo a toda a terra, como bem apregou o nosso belo hino rio-grandense. Ao comemorar os 50 anos da legalidade, queremos homenagear o menino pobre que nasceu sem nome, foi chamado de Itagiba, que aproximadamente dos 7 aos 8 anos, pôde escolher o seu próprio nome. Foi registrado nessa época e ele mesmo escolheu o seu nome. Eu quero me chamar Leonel. Aí surgia Leonel de Moura Brizola, que ao ser eleito governador do estado, honrou a confiança recebida e liderou o movimento de surpresa e reação a favor da legalidade. Mas Brizola não fez tudo isso sozinho. Por isso queremos, neste momento, neste ato, também lembrar e homenagear todos aqueles que se uniram ao movimento da legalidade. Foram muitos homens e mulheres, uma grande geração formada por jornalistas, radialistas, políticos, agricultores, donas de casas, estudantes e tantos outros. Todos, a seu modo, lutaram ao lado do governo do Estado, em defesa da Constituição e de um país livre e soberano. A todos a nossa homenagem e o nosso reconhecimento. Quero, para finalizar, senhor presidente, agradecer à equipe do meu gabinete, no nome do Antônio, que me ajudou a produzir esse material, a equipe desta casa, os funcionários, a minha esposa Aline, que está aqui também e ajudou nesse material, na confecção disso, e terminar dizendo que espero que todos tenham apreciado esse momento que resgata a história de valorosos homens que lutaram em manter a unidade e a vontade, que fosse prevalecida a vontade do povo. Homens que nos deixaram exemplos. Cabe a nós, agora, a nova geração, fazer a nossa parte. Muito obrigado a todos.